Mateus, capítulo de número 10. Neste capítulo, o tema principal é o discipulado. E esse texto ele é conhecido por muitos como os embaixadores do reino, pois trata das instruções dadas aos apóstolos sobre como deveriam anunciar as boas novas da salvação. No versículo 1, Jesus chama os apóstolos e lhes dá poder. Ao chamar seus 12 discípulos, o Senhor Jesus lhes concedeu autoridade e poder para pregar o Evangelho. O versículo 1 diz assim: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Então Jesus chama os discípulos e lhes dá a autoridade para a cura e para a libertação. Ele dá também instruções aos apóstolos. As instruções iniciais para o primeiro envio dos 12 são precisas. Primeiro, pregar primeiro aos judeus, está lá no versículo 5. Depois, o tema era a proximidade do reino de Deus, versículo número 7. Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios, versículo número 8. Não cobrar nada pelo ensino, versículo número 8 também. Preste atenção, não cobrar nada pelo ensino. Versículo 9 e 10. Não deviam preocupar-se com provisões e hospedagem. E o versículo 13 e 14. Não insistir com aqueles que rejeitassem. São as instruções que Jesus deu, e também após essas instruções, o Senhor Jesus mostra aos discípulos quais as prováveis consequências de segui-lo. Então nós vamos ver do verso 16 ao verso 23, você veja aí as prováveis consequências de seguir a Jesus. Seria perseguição, seria rejeição, traição e desprezo. São essas consequências daqueles que se alistam no exército de Deus, aqueles que querem realmente seguir a Jesus Cristo. Do verso 25, ele fala das prováveis consequências de seguir Jesus. Então basta, leia aí o verso 25 que nos diz assim: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos domésticos. Então se estão chamando a Jesus de ser o próprio Beelzebul, o diabo, então quanto mais aos discípulos, aqueles que estavam seguindo. O próprio dono foi chamado assim, imagina aqueles que estavam seguindo. Depois ele fala do cuidado de Deus para com seus servos. Contudo, o Senhor os exorta a não desanimar. Apesar das perseguições, apesar de tudo que ele ia enfrentar, o Senhor os exorta: não desanime. Isso porque Deus tem cuidado de pequenos, passarinhos, e os cabelos da nossa cabeça são todos cortados. Tamanho é o cuidado do Senhor para conosco. No versículo 28 ele diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então temos sim aquele que possa fazer você perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo, que é justamente o diabo. E no versículo 30 ele diz assim: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Então, a sabedoria do Senhor, o conhecimento do Senhor sobre as nossas vidas. A confissão, confessar a Jesus envolve muitas escolhas. Além da confissão com os lábios, é necessário apresentar a disposição para suportar severa oposição, até mesmo de pessoas que amamos. Apresentar perseverança, abrir mãos de bens, abrir mão de vantagens, abrir mão de oportunidades e assim por diante. Quando eles comprometerem o nosso relacionamento com Deus. Então, com essas oportunidades, essas vantagens, essas coisas da nossa vida for comprometer o nosso relacionamento com Deus, nós temos que abrir mão. Ou seja, quem confessa a Cristo deve cultivar disposição para morrer todos os dias. Quem confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem a disposição de morrer todos os dias. Versículo 32 nos diz: portanto, daquele que me confessar
diante dos homens, também eu o confessarei diante do Pai que estás no céu. Então, se nós confessamos a Jesus como Senhor, Jesus vai confessar diante de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso entendimento quanto a Ele, sobre a nossa disposição de servi-lo. E tem as recompensas para quem ajudar os servos de Jesus. Veja o que diz o versículo 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. Porém, o Senhor Jesus, fez a promessa de que qualquer um que ajude algum dos seus servos, mesmo que com um copo de água fria, não ficará sem recompensa. Veja o que diz o versículo 42, para nós encerrarmos esse capítulo. Diz assim: quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então essa é a recompensa daqueles que ajudam os servos de Deus, daqueles que não menosprezam e sim estão sempre dispostos a ajudar o servo de Deus. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.